Na Rádio Hora. Nossa cidade, o Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Pontualmente 7 da manhã, quarta-feira, 29 de maio de 2019. Começando aqui na Rádio da Família, o Jornal da Hora, até às 8 da manhã. Com o Marco Antônio Marrom na Central Técnica, a produção do Marcelo Nunes, Alex Nantes e Felipe Gotardo. Muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Conferindo agora as quentes do dia. No café da manhã com Bolsonaro, os poderes fecham pacto a ser apresentado à nação no dia 10 de junho. Reflexo positivo na queda do dólar. Cotação caiu no dia de ontem em função das declarações do presidente e os outros presidentes dos poderes, do Legislativo e do Judiciário. Juiz bloqueia 128 milhões de Aécio Neves em ação por propina da JF. Senado aprova medida provisória da reforma administrativa. Número de ministérios é reduzido, mas o COAF volta para a pasta da economia. Uma notícia positiva no Estadão na manhã desta quarta-feira. Apesar da economia estagnada, a venda de imóvel cresce 10% no primeiro trimestre. 7 horas 2 minutos, o destaque do Marcelo Nunes. Forte destaque, o Atlético Mineiro vence nos pênaltis e garante classificação para a segunda fase da Copa Sul-Americana. E a Copa do Brasil terá 4 partidas hoje. Destaque para o confronto entre Bahia e São Paulo em Salvador. Em destaque hoje, direto de Brasília, direitos do consumidor, o livre acesso à justiça. Daqui a pouco, doutor Henrique Lima, nosso articulista na área do direito, comentando a reunião da qual ele participa na OAB, Conselho Federal da OAB em Brasília. A plataforma consumidor.gov em destaque daqui a pouquinho no Jornal da Hora. 7-2. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Na entrevista do dia hoje nós vamos conversar com o Dr. José Mauro Filho, secretário de Saúde de Campo Grande. Há menos de 2 meses ele tomou posse e vamos fazer um balanço sobre a saúde de Campo Grande. O ouvinte pode mandar perguntas no WhatsApp 99911-9689. Jornal da Hora. Agora 7 horas 3 minutos, 7:03. Eu costumo dizer aqui neste programa que quando damos notícias sobre combate à corrupção no Brasil, a gente reflete sobre a importância da Operação Lava Jato, nosso jornalismo, mais Brasil, mais país, mais nação, e cobrando das autoridades do país, dos 3 poderes, que a gente possa celebrar a cada dia os avanços em nossa nação. Esse é o compromisso da Rádio Hora, a Rádio da Família, debatendo, noticiando, comentando os assuntos do dia. Mas o que mais é estarrecedor nesse país é que tem brasileiros ainda que são contra o trabalho da Polícia Federal, contra o trabalho lá dos meninos de Curitiba, a Operação Lava Jato. Por questões ideológicas, essa é a grande realidade. A Operação Lava Jato condenou mais de 130 figuras importantes na questão da corrupção no Brasil. E mesmo assim, a recuperação de recursos, mesmo assim, uma parcela de brasileiros aí são contra a Operação Lava Jato. E veja que a questão da corrupção aqui no Mato Grosso do Sul, nós temos uma série de manchetes. Essa operação da Polícia Federal, a Operação Atalho da Polícia Federal em Três Lagoas, a polícia apreendeu 2.400.000 reais em notas de 50 e 100 reais, que estavam em malas no quarto do suspeito. Em um dos 21 locais visitados foram apreendidas também munições. A fortuna encontrada na casa de um dos investigados na Operação Atalho, deflagrada pela Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, ontem, terça-feira,
somou R$ 2.418.404,60 e não o valor de 4 milhões como havia sido divulgado logo no início da manhã. As notas de 50 e 100 reais estavam em malas no quarto do suspeito, em um dos 21 endereços visitados pelas equipes da Força Tarefa, onde também foram apreendidas munições. Os policiais estiveram na casa da ex-prefeita Márcia Moura e do ex-secretário de Educação Mário Grespan. Portanto, além da ex-prefeita, do seu secretário de Fazenda, a polícia também realizou buscas na Secretaria de Educação do município de Três Lagoas. Outros endereços visitados: um escritório de contabilidade e uma empresa de transporte de passageiros, o escritório Satélite 2 e a empresa Crisptur. A Polícia Federal, no entanto, não divulgou de quem era o dinheiro. Difícil, não é? Como aqueles 51 milhões lá no apartamento de Salvador, Bahia, né? Gedel Vieira Lima, irmão dele, enfim. Por mais que a polícia apresente provas, por mais investigações deflagradas, emanadas da Controladoria Geral da União, da Receita Federal, importante aparato técnico também da Receita e do Poder Judiciário, não faltam declarações dos advogados de defesa daqui a pouquinho dizendo que todo mundo é inocente. Não basta o voto, não basta a ação política. Exige-se mais do que nunca a responsabilidade dos órgãos competentes e também a todos nós brasileiros, no sentido de fiscalizar, cobrar. Olha, o noticiário no dia de hoje, no combate à corrupção, é coisa séria. Beto Mariano e o empresário João Amorim deixam o centro de triagem, eles que foram presos na Operação Lama Asfáltica, também emanada da Controladoria Geral da União, aqui no estado do Mato Grosso do Sul, portanto, eles presos desde o ano passado. E ontem o Superior Tribunal de Justiça manteve em julgamento o afastamento da desembargadora que usou o cargo de juíza para soltar o filho traficante. No despacho dos ministros do STJ, ministro Fux apontou que ela, a desembargadora Tânia Garcia Freitas Borges, desembargadora que foi a presidente do Tribunal Regional Eleitoral até a apuração do primeiro turno nas eleições do Mato Grosso do Sul no ano passado, ele disse que ela confundiu o cargo com o instinto de mãe, usando um carro, um veículo público e o seu cargo de desembargadora para ir lá em Três Lagoas e influenciar na soltura, portanto, do seu filho, que estava preso por um crime aí de tráfico de drogas. Portanto, o Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul continua com essa baixa. A votação, portanto, negando o recurso apresentado por seus advogados pelo placar de 4-1. 7h09. Ainda na questão da corrupção no país chamado Brasil, dentro da Operação Lava Jato, o Ministério Público aponta que doleiros usaram o Bradesco, o Itaú, o Santander e a Caixa Econômica Federal para fazer lavagem de dinheiro. Além daquele noticiário de ontem, em que a Lava Jato, o braço da Lava Jato em São Paulo, além de pegar o Banco Paulista, sua diretoria, seu presidente, né, no noticiário de ontem, a Polícia Federal chegando, portanto, a nação vizinha, o Paraguai, onde um banco da família e do presidente, o Cartes, ex-presidente do Paraguai, estão envolvidos naquelas operações de câmbio com a Odebrecht. Agora 7h10.
Jornal da Hora. Jornal da Hora. Previsão do tempo. A previsão da meteorologia hoje com Alex Nantes. Quem sabe faz a hora, Alex. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia a todos. Então, a quarta-feira será de calor de até 34 graus no estado. Apesar das altas temperaturas, há previsão de pancadas de chuva em várias regiões. Na capital, o dia amanheceu com sol parcialmente nublado. A previsão é de pancadas de chuva isoladas à tarde. A temperatura mínima será de 20 graus e a máxima será de 30. Em Amambai, Rio Brilhante, Dourados e Ponta Porã, amanhã será de céu nublado e podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. A temperatura fica entre 20 e 26 graus. Em Nova Andradina, Baitaporã e Anaurilândia, o dia será de sol entre nuvens com mínima de 21 e máxima de 32 graus. Agora em Campo Grande está fazendo 22 graus e esses foram dados do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Muito obrigado. Muito obrigado aí, Alex Nantes. 7h11. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h15, 7h15. Em destaque o esporte aqui no Jornal da Hora. Bom dia, Marcelo Nunes. Bom dia. Bom dia, Arthur Mário. Bom dia, Marco Antônio Marrom, amigos da Rádio Hora. Arthur Mário, a Copa do Brasil vai ter 4 partidas hoje. Vamos falar primeiro da Copa do Brasil, depois da Copa Sul-Americana. A competição nacional com 4 partidas hoje, destaque para o confronto entre São Paulo e Bahia. Por que destaque para esta partida? No primeiro jogo realizado na semana passada, na quarta-feira passada, em São Paulo, no Morumbi, o Bahia surpreendentemente derrotou o São Paulo por 1-0. E aí, hoje em Salvador, no estádio da Fonte Nova, com expectativa de mais de 30 mil torcedores, o Bahia recepciona o tricolor paulista. Um jogo aguardado com muita expectativa. O tricolor baiano joga pelo empate. No outro confronto envolvendo o time paulista, o Verdão recepciona o Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa é time do Maranhão. No primeiro confronto, deu Palmeiras por 1-0, o jogo realizado na casa do adversário. O Verdão, portanto, pode até empatar, joga pelo empate, tem a vantagem do empate. No Sul, o Grêmio recepciona o Juventude. No primeiro confronto, foi 0-0 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. E hoje, em casa, o Grêmio, com uma vitória simples, ou qualquer um dos times que vencer, garante passaporte à fase seguinte. O Internacional de Porto Alegre vai a Belém do Pará para jogar contra a equipe do Paysandu. No primeiro confronto, em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, deu Internacional por 3-1. Hoje, jogando lá em Belém, o Colorado Gaúcho pode até perder por 1 gol de diferença, que garante classificação para a fase seguinte da competição. É importante destacar que a Copa do Brasil, nesta fase oitavas de finais, tem a participação de 16 times. São 16 times, 8 partidas e as equipes jogam em sistema de ida e volta. E pela Copa Sul-Americana, ontem o Atlético Mineiro venceu o União La Cólera do Chile. La Cólera é um time do Chile. O jogo foi realizado lá em Minas Gerais, Belo Horizonte. O Atlético acabou vencendo o jogo por 1-0. Precisava vencer, porque no primeiro confronto lá no Chile o Atlético perdeu. E aí, ontem, o Atlético venceu pelo mesmo placar 1-0. Nos pênaltis venceu por 3-1. Atlético está classificado para a fase seguinte da Copa Sul-Americana. E hoje tem Botafogo versus Sol de América. Sol de América é um time do Paraguai. No primeiro jogo, o Sol de América venceu. Hoje, o Botafogo precisa vencer. Ainda pela Copa Sul-Americana, o Atlético Nacional recepciona o Fluminense, tricolor carioca. O Atlético Nacional é de Medellín, da Colômbia. O jogo vai ser no estádio Atanásio Girardi, em Medellín, na Colômbia. São os jogos da Copa Sul-Americana. Lembrando que amanhã tem Corinthians na Copa Sul-Americana e vai jogar contra o Deportivo Lara. As informações do esporte, Arthur Mário. Agora 7h18, pois é, Atlético Mineiro ontem nos pênaltis, né?
goleiro do Atlético, ontem foi a grande sensação, portanto. 2 pênaltis defendeu. É importante a participação do Vitor. João Vitor, portanto, goleiro do Atlético Mineiro, em destaque na Sul-Americana. E o Atlético segue em frente, portanto, aí na competição. 7h18, Jornal da Hora até as 8 da manhã, você sempre bem informado. Ao meio-dia, aqui na Rádio da Família, o Giro Rondon com o Giro Notícias. Hoje em destaque a economia. O CAGED do mês de abril aqui no Mato Grosso do Sul, um dos técnicos da Secretaria de Desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, estará marcando presença aqui no Giro Notícias. Quais os principais setores que cresceram, que geraram emprego, serviços, agronegócio, indústria, comércio. Hoje no Giro Notícias com Giro Rondon e a participação de toda a equipe da Rádio da Família. 7h19. E no café da manhã de ontem, destacado pelo nosso correspondente em Brasília, o Clodoaldo Silva, o presidente Jair Bolsonaro convidou os presidentes dos outros poderes para um café da manhã e com a presença do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, que ao final do café da manhã deu entrevista à imprensa brasileira declarando que os 3 poderes, o Judiciário com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, o Senado com o senador Alcolumbre e Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o presidente Jair Bolsonaro. Bom dia, secretário José Mauro, há menos de 2 meses assumindo, portanto, a Secretaria de Saúde do município de Campo Grande. Já está em nosso estúdio para a entrevista dessa manhã, um balanço, como vai a saúde na Cidade Morena. Nós, durante esse programa e comentando o café da manhã, foi muito importante, um dia importante, a terça-feira, ontem, dia 28 de maio, do ponto de vista das manifestações que aconteceram em todo o Brasil, aí, manifestações contra o contingenciamento de recursos aí na área da educação, principalmente, e no domingo as manifestações pró-governo Bolsonaro, pró-reformas, enfim, os poderes no café da manhã no Palácio do Planalto e depois, por volta antes do meio-dia, o ministro Onyx Lorenzoni, declarando que ficou pactuado um entendimento entre o Judiciário, Poder Executivo, a Presidência da República e os 2 presidentes das casas do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado, que no dia 10 de junho estarão apresentando a toda a nação o texto de um pacto em busca de o país sair dessa estagnação, seja administrativa, seja do desenvolvimento, a questão das liberações de recursos para os municípios e os estados, aquilo que é de direito. Ontem o prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trade, no quesito, principalmente da área do secretário Dr. José Mauro, na saúde, ele deixou claro que está aí combatendo, por exemplo, as endemias, enfim, sem recursos da União, e ao mesmo tempo também o país acompanhando a politicagem, velha sim, né? Esse poder imenso que lideranças partidárias e principalmente os presidentes das casas têm de colocar qualquer governo, né? Botar o governante de plantão no Palácio do Planalto, botar na parede, não é? A busca do protagonismo, principalmente pelo Rodrigo Maia, o presidente da Câmara dos Deputados, isso ficou evidenciado em muitos momentos, com o ministro da Justiça, naquele projeto que está andando a passos de tartaruga, né? Do projeto anticrime, projeto para combater a corrupção, né? E a realidade da corrupção é uma vergonha. Veja o que aconteceu lá em Três Lagoas na gestão anterior. E a Polícia Federal foi lá e localizou parte do dinheiro, né? Aliás, final do ano a gente sugeria, tanto no programa quanto nas redes sociais, a equipe econômica do novo governo, a ideia de um plano surpresa como foi o plano real do presidente Itamar Franco. As cédulas do real foram lançadas em determinado dia, lá em 1994, não é isso? Num dia surpresa em todas as agências do Banco do Brasil do país e a partir de então a distribuição para as agências bancárias. E na verdade, se a equipe econômica do Paulo Guedes pudesse dar um choque para recolher o dinheiro da corrupção,
era a troca das cédulas, né, de 100, de 50 reais, de 20 reais, num dia de surpresa. A troca da moeda dando aí 24 horas, no máximo, 24 horas, 48 horas, para quem tiver cédulas do real, comparecer às agências e declarar a origem do dinheiro. Pronto. Né? E aí, cédulas novas, não trocar moeda, né? Cédulas novas de real, novas cores, enfim, novos símbolos, para que o dinheiro da corrupção apareça ou os donos do dinheiro da corrupção fiquem no prejuízo, não é? 7h24. Doutor José Mauro Filho, é um prazer recebê-lo aqui aos microfones da antiga Rádio Cultura, Rádio Hora. Bom dia. Bom dia, Arthur Mário. Eu gostaria de agradecer a oportunidade que você me dá, a Rádio Hora, de estar podendo aqui me comunicar com a população de Campo Grande, do nosso estado, e falar um pouquinho da nossa saúde, da forma como a gente assumiu a Secretaria de Saúde no dia 29 de abril, e desde então estamos trabalhando incansavelmente para que possamos melhorar a estrutura da saúde e melhorar os desafios tentar resolver os desafios que nós observamos que temos que resolver. E é um prazer estar aqui para essa entrevista. Doutor José Mauro, o senhor foi médico na Santa Casa de Campo Grande, né? Vários médicos, amigos, enfim, relatam a sua passagem pela Santa Casa. E depois na sua cidade, né? O senhor foi secretário municipal de Coxim, é isso? Não sei. Essa informação não procede. Não procede? Não, eu trabalhei em Coxim no projeto de cirurgias ortopédicas. Não como secretário? Não como secretário, como médico. Nós, junto com a equipe local e mais alguns médicos daqui, nós operamos em 3 anos 1.400 pacientes. Uma experiência, portanto, em cidade grande e cidade de porte médio, né? Sim, resolveu o fluxo de encaminhamentos da região norte para Campo Grande na época, né? Quais são os principais desafios que o senhor encontra aí? Bom, Mário, nós encontramos a saúde de Campo Grande urgencializada, ou seja, os pacientes nas UPAs, né? Então, você tinha lá assistência básica primária, a medicina primária, né, que a gente chama, onde temos 68 unidades de saúde e há muitos sem médicos, né? Muitas dessas unidades, às vezes, sem médicos. E também com as escalas dessas UPAs desfalcadas. Esse era um dos problemas. Nós tivemos evasão aí de mais ou menos 526 médicos em 2 anos. Um dos desafios foi esse. Outra questão foi a dengue. Nós assumimos a Secretaria de Saúde no pico da epidemia, né? Embora todas as ações haviam sido tomadas pelo secretário anterior, Dr. Marcelo, nós assumimos no pico dessa epidemia, né, que hoje já se demonstra, né, os números de abril foram 9.600 notificações e em maio tivemos 3.900, ou seja, até o dia 22, uma redução já de 40% da dengue, de notificações da dengue no nosso município. As ações foram desde equipamentos de bloqueios, campanhas de fumacê, os bloqueios nas residências, né? Essas foram as estratégias que a gente utilizou. E também, assim, a comunicação com a população, né? A gente sabe que a dengue está relacionada com a questão da educação. Se a gente não utilizar essa ferramenta da educação para enfrentar a dengue, a gente com certeza vai perder, né? O prefeito Marquinhos Trade ontem, ele declarava e mandava um recado, assim, em geral, sobre as dificuldades financeiras, né? Atraso de repasses aí, como está o relacionamento com o governo federal e com o governo do estado? Sim, não, as duas vertentes, os dois governos, a gente tem um bom relacionamento, tanto do estado, estamos juntos desde o primeiro dia, junto com o Dr. Geraldo Rezende, firmando os novos contratos. Na época a unidade do trauma estava sem contrato ainda, o HU sobrecarregado, com bastante pacientes do interior, principalmente pacientes ortopédicos. Foi elaborado a proposta da Santa Casa, foi feito um de acordo junto com o secretário estadual, ao qual podemos então viabilizar mais 160 cirurgias na unidade do trauma, mais 34 leitos de clínica médica, desafogando um pouco os hospitais. Nesse sábado agora, por exemplo, eu estive lá no HU, com os corredores vazios, né?
e os outros hospitais com os corredores, com as emergências cheias ainda também. O presidente da Santa Casa, o doutor Isaqueu, esteve aqui na segunda-feira e reclamou dos atrasos de repasses, tanto do governo, das 3 instâncias de poder, federal, município e estado. É real o atraso? Sim, o atraso, como o senhor mesmo disse, né? A dengue, ela levou os nossos recursos. Houve aumento aí de janeiro, fevereiro, março e abril, no primeiro quadrimestre, as contas públicas em mais de 8 milhões de despesas, né, mensal. Então isso impacta qualquer gestão pública, né? Os custos relativos à dengue ainda estão sendo levantados para serem apresentados, né? Bom, a população não elogia quando é bem atendida. Isso é um comportamento geral do brasileiro em termos de serviço público, não só na saúde. Mas quando alguma coisa não vai bem, aí vem a denúncia, a reclamação. Só para a gente ter uma noção, assim, em termos de estatísticas, considerando, né, todas as unidades do município, seja nos distritos, aí na zona rural e seja na parte urbana, quais são esses números aí, doutor José Mauro? Bom, nós tivemos o déficit de médicos especialistas de 110 médicos nesse período, né? Qual foi o motivo? Bom, os médicos, além da questão salarial, existe a questão da ambiência, vamos dizer assim, da situação de trabalho, da carga horária em relação ao volume de produtividade deles. Nós estamos agora tentando fazer um novo modelo de contratação de médicos especialistas. Isso está sendo elaborado um projeto de lei que eu vou levar à Câmara para tentar contratar esses médicos não por carga horária, e sim por produtividade, tentando atrair esses médicos para a rede pública. Né? Seria já a nova lei trabalhista? Não. Isso aí é um projeto que está sendo formulado junto com o Sindicato Médico, o Ministério Público, tem a decisão judicial já do Dr. Davi, onde ele encaminha para o gestor, no caso a Secretaria de Saúde, que isso deva ser modificado com um projeto de lei municipal. Então está sendo formulado o projeto de lei para ser apreciado pela Câmara de Vereadores, que seria um modelo de contratação do médico especialista por meio de produtividade e não por horas. Isso iria atrair muitos desses especialistas, provavelmente, que deixaram a rede pública, principalmente quando teve aquela questão do ponto eletrônico, quando teve a questão do ajuste salarial. Então isso acabou impactando em torno de 110 médicos especialistas a menos. E quando a gente fala em déficit de oferta de serviços, nós estamos falando disso, resolutividade. Nós conseguimos contratar 73 médicos de abril para cá. Então, e esses médicos foram para onde? Eles foram primeiro para as emergências, que estavam com as escalas desfalcadas. Existem problemas? Existem problemas, principalmente nas unidades básicas, que deixou de ser atrativo para esse profissional. Ele passou a ir para a emergência, né? Então, agora com o novo decreto do Ministério da Saúde, onde estende-se o horário, que aqui em Campo Grande já vinha sendo efetivado esse horário, você tendo o profissional, você tendo aquela estrutura funcionando a mais horas, você tem o SUS mais forte. Essa é a ideia do Ministério da Saúde. E, junto a isso, agregando recursos de custeio. Ou seja, cada unidade dessa que vai permanecer por mais tempo aberta, ela vai receber mais recursos. E nós estamos levando a Brasília agora no dia 6, o credenciamento de 31 unidades dessa, para que a gente possa receber recursos e funcionar com efetividade no horário estendido. Então, essa é uma das medidas para a gente tentar melhorar o atendimento para a população. A outra questão é a ambiência, né? Nós temos projetos aí de reformas, muitas já estão acontecendo. Eu cito aqui estive lá na Moreninha, no Hospital da Moreninha, hoje está reformando lá o UBS da Moreninha. Eu tive lá também na UPA da Moreninha, ao lado, né, na época de chuva, com goteira. Nós já pedimos para tentar providenciar essas reformas. Enfim, são infinitas coisas que vêm acontecendo que a gente tem que atuar ao mesmo tempo. Agora, uma situação que chama muito atenção em relação à questão do financiamento, que a gente tem que colocar em discussão, é a judicialização na saúde. O ano passado foi responsável por 23 milhões de reais para atender 3.200 pacientes.
Foi muito mais do que 18 milhões que foram gastos na lista de medicamento da rede inteira para atender 890 mil pessoas. São remédios importados? Em grande São parte? remédios que são remédios que não fazem parte da lista do Ministério da Saúde, ao qual eu tenho a obrigação de fornecer, sendo que se judicializa qualquer tipo de medicamento e se é obrigado a... Na verdade, não é se obrigado, é que é feito um bloqueio nas contas, um sequestro. 7h34, manhã desta quarta-feira, estamos entrevistando o secretário municipal de saúde de Campo Grande, o Dr. José Mauro Filho, que assumiu ali no fim do mês de março, portanto, há menos de 2 meses à frente dessa política pública tão importante. Com a sua permissão, Dr. José Mauro, nós vamos dar um giro na notícia, o nosso ouvinte sempre bem informado. O canal está aberto com Brasília aí, Marrom? Daqui a pouquinho, portanto, canal com o Dr. Henrique Lima, que participa de várias reuniões durante esta semana no Conselho Federal da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, e em pauta os direitos do consumidor. Essa questão do livre acesso à justiça, conciliações, né? A campanha é o concilia sim e o condicionar não. Vamos à opinião do nosso analista, Dr. Henrique Lima. Bom dia, Arthur, Mário, bom dia, ouvintes da Rádio Hora, obrigado aí pela oportunidade. Pois é, Arthur, nós estamos aqui em Brasília, né, na Comissão Nacional de Defesa do Consumidor da OAB, né, do Conselho Federal da OAB, e nesses dias aí tivemos várias pautas importantes. A gente está hoje muito preocupado, né, e propondo medidas, principalmente com relação ao convênio entre o Ministério da Justiça e o Conselho Nacional de Justiça, referente àquela plataforma consumidor.gov. Eu até já falei em alguma entrevista aí sobre essa plataforma, que é o quê? É tipo vamos falar assim, é tipo um PROCON, onde a pessoa entra com uma reclamação e tentaria fazer uma conciliação aí. Mas não é um PROCON, né? Não tem medida punitiva para a empresa, e isso está sendo um problema a nível nacional, algo que era para ser bom e está sendo um problema. Por quê? Porque uma coisa, Arthur, é você recomendar ao consumidor a tentar resolver de alguma maneira diretamente, resolver de alguma maneira, de uma forma amigável. E a outra coisa é obrigar. Por isso que vamos falar assim, a chamada para essa campanha da OAB vai ser conciliar sim, condicionar não. Por que condicionar? Porque olha o problemão, Arthur. Os juízes, muitos juízes em vários lugares do país, nós estivemos aqui numa reunião com vários advogados de outros estados, né? Eles falaram que os juízes estão extinguindo, acabando com as ações logo no começo, se a parte não prova que passou antes, né, que tentou resolver por meio dessa plataforma consumidor.gov. E daí olha o problema, quer dizer, eles estão criando, dificultando o acesso à justiça, que a Constituição é muito clara que é livre o acesso, toda pessoa pode ir direto à justiça, estão dificultando, ainda mais com uma plataforma que, por exemplo, eu tentei ver de uma empresa para ver se ela estava cadastrada, ela nem estava. As empresas nem são obrigadas a se cadastrar nessa plataforma e o consumidor está sendo obrigado a procurar mediar, né, resolver o problema dele por meio dessa plataforma. É um absurdo. Pode ser apenas uma recomendação, a gente concorda, é ótimo que tente resolver antes de entrar com o processo judicial, mas obrigar o consumidor a buscar esse meio, isso a gente não pode concordar, sabe, Arthur? É uma afronta, um direito fundamental do livre acesso à justiça. E a gente não pode aceitar porque vão tirando um direito aqui, dificultando ali, quando vê, nós já estamos voltando aí numa época que a gente não quer para o nosso país. Tá? E tivemos outras pautas também, em outras oportunidades eu posso informar, e espero poder ajudar vocês aí informando o que a OAB está fazendo em defesa do consumidor no âmbito nacional. Obrigado, Arthur, aqui Henrique Lima, abraço a todos, espero voltar para Campo Grande em breve. Até mais e bom dia a todos os ouvintes. 7h38, obrigado, doutor Henrique Lima, direitos do consumidor, né, o livre acesso à justiça, portanto, comentando nesta manhã direto de Brasília. Às 7h38 mais 15 segundos, as dicas de finanças pessoais com o nosso analista financeiro João Victor Faedo. Bom dia, queridos amigos. Educar filhos é um grande desafio. Educar financeiramente também. Como pais, temos o dever de orientar nossas crianças
quanto a uma boa gestão de recursos para que eles se tornem adultos financeiramente saudáveis. Por isso é necessário nossa dedicação e empenho nesse tema. Converse frequentemente com seus filhos sobre dinheiro. Dê pequenas quantias para que eles administrem e mostrem na prática as consequências de cada escolha. Podemos usar as situações do dia a dia para passar princípios financeiros importantes. Por exemplo, se seu filho quer um brinquedo novo, é uma boa oportunidade para ensinar o princípio de economia e poupança. Quando alguém pede ajuda, é uma chance de ensinar sobre doação e generosidade. No início do mês, quando você está fazendo o seu planejamento mensal, é uma oportunidade para compartilhar sobre a importância da organização e controle. Tudo isso contribuirá e muito para o crescimento financeiro dos seus filhos e do seu também, porque quando ensinamos, aprendemos ainda mais. Comece hoje a produzir mais riqueza no conhecimento dos seus filhos. Tenha um bom dia e um excelente trabalho. Jornal da Hora, com Arthur Mário. Agora, 7 horas e 42 minutos, 7h42, jornalismo da Rádio Hora. Jornalismo da Rádio Hora com muita responsabilidade, sempre ouvindo os formadores de opinião, as principais personalidades no fato, na notícia. E hoje nós temos o prazer de receber, para a primeira entrevista aqui no estúdio, Dr. José Mauro Filho, novo secretário de Saúde do município de Campo Grande, aí desde o final do mês de março. Logo na posse, o Dr. José Mauro nos atendeu numa entrevista por telefone, bem rápida, essa questão da dengue, enfim, e ele retorna aos microfones hoje ao vivo aqui nos estúdios. O ouvinte pode mandar perguntas ao nosso entrevistado. Tem perguntas aqui chegando no nosso WhatsApp 99911-9689. Chega uma pergunta aqui da nossa ouvinte, a Silvia. Bom dia, secretário. Aproveitando para fazer a pergunta sobre o edital do concurso, que sairia na primeira quinzena. Ela não fala o mês? Primeira quinzena, maio, junho, doutor José Mauro? Foi assinada a ordem de contratação da empresa, né, pelo prefeito no início do mês para poder fazer o concurso, que está previsto para, segundo a empresa, em torno de 120 dias, 180 dias, está efetivando esse concurso público do município, né? Correto. A empresa que vai realizar o concurso? A empresa que já foi escolhida, contratada. Correto. Bom, o doutor Miquimba, toda quinta, sempre por aqui, mas agora ele está lá na Bahia, está em férias. Bom dia a toda a equipe de jornalismo, doutor José Mauro. Existem planos para resolver a fila de 8 mil cirurgias eletivas de ortopedia, já com pedidos agendados no Senorte. O Ministério Público pressiona o prefeito para que o mesmo exija o cumprimento da carga de horário, porque ainda não se instruiu o programa de metas preconizado pelas modernas concepções econômicas. Bom dia, Miquimba, grande ortopedista, ícone da cidade, né? Professor de muitos médicos aqui do local. Bom, uma das coisas eu acabei antecipando a resposta, que foi a questão do vínculo contratual em relação a horas para a produtividade. As contratações. Sim. Então, isso teria que mudar por meio de um projeto de lei que nós deveremos encaminhar à Câmara de Vereadores, ao prefeito e consequentemente, à Câmara. A outra questão, em relação à contratualização de cirurgias ortopédicas, foi nesse aditivo com a Santa Casa, de 3 milhões e 100, para a unidade do trauma, foram 20 cirurgias ortopédicas de alta complexidade. Então, a gente espera que se resolvam 20 cirurgias ortopédicas na Santa Casa e o HU também com o contrato que foi feito para retirar a urgência do trauma de lá, eles ficaram também responsáveis por fazer cirurgias ortopédicas e que seria uma forma de tentar amenizar esse problema. Mas não é suficiente. A gente está tentando elaborar outras medidas para que, junto ao governo do estado, né, que é responsável também pela alta complexidade, essas cirurgias são cirurgias mais complexas e as mais caras. Né? São cirurgias que envolvem próteses, revisões de próteses, né, de joelho, de quadril, e que não são cirurgias baratas. Né? Então a gente precisa fazer um esforço em conjunto para que se possa criar também, fora esses dois serviços,
outras formas de resolver isso. Se utilizou os hospitais públicos, no caso do HU, os filantrópicos, no caso da Santa Casa. Falta-se pensar na questão dos hospitais privados para tentar ver se a gente consegue resolver essa fila também. O Miquimba, ele faz um reconhecimento, né, um certo elogio a um esquema que o senhor vinha usando em Coxim, no âmbito da área que o senhor coordenava, e o porquê, isso o senhor pensa implantar em Campo Grande um pouco da metodologia? Sim, o que foi feito em Coxim foi um projeto que foi oriundo do governo do estado, que é Caravanas da Saúde. O da Caravana. Sim. Aliás, foi lançado lá em Coxim, nós acompanhamos. Isso, nós operamos lá 20 cirurgias ortopédicas nesse momento e observamos que o hospital tinha um grande potencial de se manter um fluxo de resolutividade na parte de ortopedia. Foi proposto ao governo do estado na época o envio de médicos, anestesistas e ortopedistas para que se produzisse as cirurgias lá, juntamente com os ortopedistas locais, Dr. Roberto Melo, outro ortopedista local. E foram feitas, foi um grande sucesso, né? Se absorveu todo o fluxo, 85% dos pacientes da região norte, onde Pedro Gomes, Alcinópolis, Rio Verde, Sonora, todos esses municípios começaram a referenciar seus pacientes ortopédicos de pequeno trauma e até mesmo pacientes de grande trauma, fraturas de quadril, fraturas de fêmur, fraturas de joelho, ombro, cotovelo, fraturas que normalmente não havia essa estrutura lá. E isso funcionou até dezembro do ano passado, ao qual veio se esgotando a questão dos recursos financeiros e inviabilizou esse projeto. Mas nós continuamos retornando lá para fazer o acompanhamento desses pacientes ortopédicos. E ontem eu recebi o secretário de Saúde do Estado com a intenção de retomar a produção desse projeto lá na região norte. Ele serve como exemplo para todas as outras macro e micro regiões do Estado. E o que ele fala da Caravana da Saúde? Está agendando? Vem uma próxima? Não, para dar uma encurtada na fila ou não? Esse tema eu não posso responder, né, Arthur? É com ele, né? É com ele. Marcelo Nunes. Ô, doutor, tem que ligar aí. Secretário, veja bem, li uma matéria no jornal o Globo que dizia o seguinte: faltam médicos em mais de 2.400 municípios do Brasil, né? Isso resultado do fim do convênio Brasil-Cuba com relação ao programa Mais Médico. A falta de médico em Campo Grande tem algo a ver, por exemplo, com o fim do fim do programa Mais Médicos aqui? E essa é uma pergunta, ou qual é o impacto disso aqui na capital, o fim desse programa? Tem algum tipo de impacto ou não? E a outra pergunta tem médicos estrangeiros atuando aqui no município, doutor? Olha, secretário? Isso daí é um programa do governo federal, né, o Mais Médicos. O que a gente observou na Secretaria de Saúde foi que se tornou muito mais atrativo ser um plantonista de uma emergência do que um médico de uma unidade básica, pelos acordos trabalhistas do passado, né, pela forma de trabalho, ou até mesmo desse médico hoje ter uma estrutura, às vezes, que não contempla a resolutividade na unidade básica. Por exemplo, ele não tem lá para onde mandar esse médico, um especialista, os exames que precisam ser feitos não estavam sendo feitos. Então, a falta de resolutividade desse médico também é um fator que faz com que essa lacuna seja cada vez maior. E é onde exatamente nós deveremos atuar, na questão dos exames e na questão da estrutura, na resolutividade com os especialistas. Se a gente não conseguir resolver esses dois problemas, nós não iremos ter também esse médico que possa ser resolutivo. Porque hoje a medicina, Marcelo, ela é cada vez mais cara. Ela não tem um preço que você esteja previsível. Você hoje tem... ontem mesmo nós recebemos uma judicialização de 4 cirurgias de 1.100.000. Então você vai ver, são próteses vasculares que não se usa nem em convênio. Então o preço da judicialização está se levando todos esses recursos de investimento, tanto para assistência básica, seja para emergência, para programas de melhorias de saúde pública. Mas enfim, essa questão do Mais Médicos, isso é um programa do governo. Quando você retira o mais de 3.000 médicos
né, foram, se eu não me engano, 8 mil médicos que tinham no programa Mais Médicos. 12 mil. Mas aí no finalzinho acho que já tinha sido substituído. Campo Grande tinham poucos, né? Olha, esse número eu não sei te informar. O senhor não era o secretário ainda, né? Secretário, eu não me atentei a essa. Eram mais no interior, né? Muito Sim, mais no interior. mas o que hoje, por exemplo, a gente não consegue, hoje não abre vaga para Campo Grande, no Mais Médico, mesmo para brasileiro, porque eles estão sendo lotados nas cidades do interior. 7h52, uma breve interrupção com o Dr. José Mauro Filho, secretário municipal de saúde de Campo Grande. A gente volta com ele daqui a pouco, fazendo um balanço sobre a saúde em Campo Grande. E o Senado aprovou ontem a medida provisória que reestruturou o governo. O COAF será transferido para o Ministério da Economia. O Senado, portanto, votou e aprovou a medida provisória editada em janeiro pelo presidente Jair Bolsonaro, que reestruturou o governo e reduziu de 29 para 22 o número de ministérios. Durante a votação, os senadores decidiram manter a alteração feita pela Câmara, que transferiu o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, do Ministério da Justiça, voltando, portanto, ao Ministério da Economia. É interessante destacar a entrevista à Globo News, há poucos dias, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele afirmou que o Conselho estaria melhor posicionado se fosse mantido na pasta do Ministério da Justiça. Argumentou que, na economia, o COAF tende a ser negligenciado porque a pasta tem outras prioridades. O jabuti do deputado pernambucano Fernando Bezerra, lá naquela outra medida provisória, a 870, aliás, na mesma, a 870, ele, identicamente a essa votação retirando o COAF da Justiça, ele também estabelecia o impedimento de que os técnicos da Receita Federal também investigassem os homens públicos desse país. Numa demonstração clara, direta, na nossa opinião, de que parlamentares, autoridades dos três poderes não querem avançar e dar mais transparência às investigações, como seria tecnicamente o ideal de que o COAF permanecesse, portanto, junto ao Ministério da Justiça, já bem próximo da Polícia Federal. É o que tem medo os corruptos desse país. De todos os quadrantes, né? Da esquerda, da direita, do centro, enfim. 7h54. Voltando ao bate-papo com o Dr. José Mauro Filho, secretário municipal de saúde de Campo Grande, já no finalzinho do programa. Tem uma pergunta que chega de uma ouvinte aqui, ela trata da questão da política pública, da transversalidade com a Secretaria de Educação aqui, doutor José Mauro. Bom dia. Minha filha estuda na Escola Estadual Hélio França Cardoso e disse que não tem merenda, a sala de aula e o banheiro estão todos imundos, tem aparecido escorpião dentro da sala e nos banheiros, e em sala de aula tem até formigueiro. Infelizmente, essa mãe aqui não se identificou. A questão da transversalidade e da saúde, no caso da educação, né? Apontado pelo ouvinte. E voltando ao Marcelo Nunes. Bom, eu quero aproveitar o embalo aqui, secretário, e falar sobre essa campanha da gripe. Parece-me que foi prorrogada, não foi isso? É isso? O término estava previsto para o dia 31, é isso? Bom, não, a respeito sim, a gente ainda não tem a informação do Ministério da Saúde da prorrogação do prazo, tá? Só para alertar aqui alguns ouvintes, alguns números, né? Foram vacinados 151 mil pessoas até o dia 10 de abril, que são os dados que são a última leitura, né? Até dia 22 de maio. A meta nossa é vacinar 90% do público-alvo, que seria em torno de 229 mil pessoas. Então, nós atingimos, até o momento, 65% do nosso público-alvo, que seriam aquelas pessoas que estão mais susceptíveis à doença, mais fragilizadas pela questão do seu sistema imune, as crianças, puérpera, idosos, doenças associadas, enfim. E eu gostaria de fazer aqui um chamado, tá?
chamar as pessoas para se vacinar, porque essa doença, a gripe, a influenza, ela tem uma prevenção que é diferente da dengue, né? A dengue... Acima de 60 anos, né? Ou Sim, 60, acima né? de 60. Essas pessoas podem se vacinar até dia 31 nas 68 unidades básicas de saúde, das 7h15 às 11 horas da manhã, das 13 horas às 16h45, nas 68 unidades básicas de saúde, e no sábado e domingo nos 4 CRS, Tiradentes, Copavila, Nova Bahia e Aero Rancho, das 6h15 da manhã às 17h45. E também pedir os hábitos do dia a dia, né? Lavar as mãos com água e sabão, usar álcool gel regularmente, especialmente depois de tocar nariz, boca ou superfícies que possam estar contaminadas. Proteger sempre o nariz e a boca, cobrir quando respira, tosse com lenços descartáveis, evitar tocar a boca ou o nariz, melhorar a circulação do ar, abrindo janelas, evitar por muito tempo locais de grande aglomeração de pessoas e manter hábitos saudáveis, né, como dormir bem, líquidos, exercícios físicos regulares. Então, assim, a gripe, ela pode vir a ser uma nova epidemia, nós precisamos evitar isso daí. E uma forma de evitar é vacinar essas pessoas que estão mais susceptíveis. O comportamento do brasileiro incrível. Me vem à mente aqui, todo final do ano, início de ano, aqueles brasileiros que deixam de pegar os pequenos prêmios das loterias no Brasil. Mega Sena, o cara faz a quina, não confere, só quer o prêmio máximo. Então o Tesouro Nacional fica com a sobra dos pequenos prêmios das loterias, porque o brasileiro não vai, não confere, né? Acerta 4 números, 3 lá no jogo, e não vai buscar aquele prêmio de R$1.000, de R$5.000, enfim. A vacina é gratuita e o povo não está comparecendo, secretário. Sim, é gratuita e não comparece. E assim, é triste de ver essa realidade. Hoje nós acordamos com notícias novamente do trânsito, pessoas embriagadas, dirigindo, sem habilitação. Então, assim, a dengue também está relacionada com a questão os cuidados em casa, dos né? cuidados em casa, da limpeza. Eu tive com os agentes de endemias. Falei, e aí, como é que está a população? Está ajudando? Falei, doutor, só está virando aquela geladeira velha, às vezes colocando plásticozinho em cima, mas está deixando lá no meio da rua. Então, ou seja... A conscientização tem que vir da população também. A gente pede, a gente faz campanha. Eu acho que deve ser a 10ª meio de comunicação que eu estou pedindo para poder que essas pessoas compareçam, tragam seus filhos. É um dever cívico, né? A gente evitar essas doenças, porque muitas vezes, quando elas acontecem, elas têm, além de ter um alto custo financeiro de internação, de medicamentos, tem um principal custo, que é o custo da nossa vida, né? Olha, tem um outro comportamento bem assim, né? Tem cidadão que até o capim, a grama que nasce na calçada, em frente à sua casa, ele acha que às vezes o município é que tem que ir lá arrancar, enfim. Gostaria que o senhor comentasse que seria uma questão de política de transversalidade, que é preventiva, né? E reduz custo. Esse caso da ouvinte de escorpiões de formigueiro na escola, assim, é possível conversar na educação? Nesse caso a gente tem que ver o local, a gente vai passar para a assessoria nossa assessoria que acompanha para checar essas informações e tentar resolver essa questão junto à Secretaria de Educação também. Mas ontem nós estávamos analisando os 3 projetos relacionados à questão da educação, a questão da obesidade infantil. Educação para a saúde. Isso. A obesidade infantil, que é uma coisa que aflige muito as nossas crianças. A questão da parte oftalmológica também, que seriam exames feitos em crianças para se determinar precocemente algum déficit visual nessas crianças. Então a gente está estudando alguns projetos relacionados junto à educação, que eles seriam apresentados para a mesma pasta também. Marcelo Nunes. Não, só para encerrar rapidamente, qual é o déficit? O senhor já disse que vai criar um novo modelo de contratação, já contratou 73 médicos e ainda há déficit de médicos. Qual é esse déficit de médico aqui na capital? Olha, a gente não está o senhor tem essa informação? Não, a gente não está pensando em repor esses 520 médicos, que a gente precisa tornar esses serviços mais efetivos e mais produtivos. Porque não é contratar médicos e sim contratar médicos produtivos.
né? Porque também existe aqueles profissionais que não são produtivos e custam caros. Então essa análise está sendo feita, né? Inicialmente a gente tem que ver o porquê que, se esses números estão corretos, que é uma outra dificuldade que a gente tem, porque assim, você pega uma análise e vê lá, o médico atende 5 pacientes em 6 horas. Aí você vai ver que pacientes são esses. Será que são pacientes que estão na área vermelha, na área amarela, que ele ficou lá meia hora em cima de cada paciente desse? Então você tem que fazer a diferenciação do perfil do paciente. Então a gente tem que analisar a produtividade desses profissionais, assim como todos os componentes da equipe também, não são só os médicos, né? A transversalidade com as outras esferas do poder no município, doutor José Mauro, a gente percebe tanto na vontade do prefeito e do ministro Mandetta, no Roda Viva, segunda-feira, essa transversalidade com o professor de Educação Física na prevenção. Eu recebi aqui da assessoria da FUNESP, professor Rodrigo Terra, o prefeito assina hoje e regulamenta a lei Parceiros do Esporte e da Cultura. O senhor falou dessa questão da obesidade, e o ministro também na segunda, quer dizer, um país tropical com tanto sol e uma população que às vezes fica muito dentro de casa, né? A obesidade é um problema mundial, na verdade, né? A questão é mundial. Mas eu gostaria aqui até de... O secretariado da prefeitura é um secretariado muito proativo, unido, é uma equipe muito empenhada em melhorar a vida das pessoas, assim como o prefeito é uma pessoa admirável, é incansável, trabalha dia e noite, final de semana, cobra a todo momento as nossas responsabilidades. E assim, para mim é um grande momento da minha vida pessoal estar podendo contribuir com esse trabalho, né? Junto à Secretaria de Saúde, ao qual também eu gostaria de agradecer a todos os componentes da CESAL, administrativo, assistencial. Os funcionários, eles fazem muito mais do que se deveria fazer. Fica muito marcante isso quando você vai em uma unidade, você vê muitas vezes eles se cotizando para poder arrumar alguma coisa para uma pessoa que não tem recurso se alimentar, alguma coisa desse tipo. Então é importante valorizar os profissionais que a gente tem também, né? Não é só cobrar. A gente entende que esses profissionais são vocacionados a servir as outras pessoas num momento de fragilidade também. Eu gostaria de deixar meu agradecimento a todas essas pessoas aqui no programa Rádio Hora. Muito bem. Muito obrigado pela visita ao nosso programa e volte sempre, mais vezes. Estamos aí nesse jornalismo de prestação de serviço e de orientação ao cidadão, doutor José Mauro. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia a todos. Abraço, Marcelo. Bom dia. Até amanhã. Jornal da Hora volta amanhã às 7h, ao meio-dia, aqui no jornalismo da Rádio Hora, o Giro Rondon com o Giro Notícias. Um ouvinte, Claudio Honor, mandou uma situação, nós estamos entregando aqui a assessoria do secretário, que é justamente aquelas 8.000 pessoas na fila de cirurgias ortopédicas. Ele aponta um problema no joelho, está agendado para o dia 1º de julho, vamos torcer para que dê certo, hein, Claudio Honor? Obrigado pela sua participação. Aqui na Rádio Hora, Ronei Júnior e o Bom Dia 92, chegando por aí. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Laboratório de Análises Clínicas Oswaldo Cruz, em 2 endereços, 3383-4838. Sicredi, gente que coopera, cresce.